E aí, gurizada, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que vocês estão? Começando mais uma videoaula aqui, ao som de Rancid, Arrested in Shanghai, uma música mais leve hoje, apesar de ser uma das minhas bandas de punk rock favoritas. Fala de Xangai, né? Fala dele ser preso em Xangai, questão da liberdade de expressão, apesar de não falar do que nós vamos falar hoje. A música exatamente fala de Xangai, fala da China, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Hoje sim, um assunto novo que nós não trabalhamos nas aulas presenciais: divisão internacional do trabalho. Certo, gurizada? E podem ver que eu botei um GIF de introdução mostrando ali algumas versões do iPhone. E a gente já vai entender, já vou puxar para o iPhone. Na verdade já falamos sobre isso em algumas aulas, eu sempre uso o exemplo do iPhone, do celular, quando eu estou querendo falar sobre isso, mesmo quando o assunto não é exatamente a DIT. Né? Então, Divisão Internacional do Trabalho, DIT. Começando aqui, pessoal, o que é isso, né? O que é essa história de Divisão Internacional do Trabalho? Não confundam com divisão social do trabalho, nem com divisão territorial do trabalho, são coisas diferentes. Divisão social do trabalho seriam as diferentes profissões que se complementam, certo? A gente precisa de ter essa diversidade de profissões para a sociedade funcionar e tudo mais. Divisão territorial do trabalho seria, pensa numa cidade, tu tem a região industrial, a região comercial, a região de produção agrícola, né? Tu tem a região mais residencial, então tu tem ali no território tu tem o diferente uso do solo, né, para produção econômica. E quando fala de divisão internacional do trabalho, a gente está falando da divisão da produção e do consumo no âmbito mundial, certo? Então, seria ali que nem conceito relacionado ao papel de cada economia nacional desempenhada no âmbito da economia mundial. Tipo, qual é o papel de cada país, de cada região, né, na economia mundo, no sistema internacional, certo? Então, assim, a divisão internacional do trabalho ela existe já há bastante tempo e ela foi evoluindo assim como o sistema capitalista mundial foi evoluindo, certo? Então, começando aqui, são 4 DITs, eu vou tentar ser breve para não ficar um vídeo muito comprido, né? São 4 DITs, começando pela primeira DIT lá na época do capitalismo comercial, na época das grandes navegações, na época das colônias, né? Do mundo dividido entre metrópoles e colônias, na época do mercantilismo. A gente tinha, de um lado da DIT, as metrópoles, vamos pegar como exemplo Portugal, do outro lado, as colônias. Vamos pegar como exemplo ali o Brasil, certo? E qual era a troca que esses dois lados faziam? Né? As metrópoles, elas enviavam para as colônias produtos manufaturados, né? Coisas que precisavam de uma sofisticação um pouco maior, que eram produzidas nos países, nas cidades europeias. Né? Por outro lado, as colônias enviavam para as metrópoles metais preciosos, especiarias, escravos, matéria-prima, alimentos, né? Coisas básicas, produtos básicos, né? Que eram muito valiosos naquele período e eram trocados entre as nações. Vamos lembrar que nesse período tinha o Pacto Colonial, né? No caso aqui o Brasil, ele só poderia, por ser colônia de Portugal, só podia negociar com Portugal. Né? E daí Portugal que pegava as coisas brasileiras, os produtos brasileiros e renegociava com outras nações. Certo? Então essa é a primeira DIT. Né? Tu tinha de um lado as metrópoles e de outro lado as suas colônias. E as metrópoles mandavam produtos mais sofisticados, como manufaturas, naquela época não tinha indústrias, né? Mas pensa as ferramentas que eram utilizadas numa mina de ouro aqui no Brasil. Elas eram fabricadas ou em Portugal ou em algum outro país, alguma outra capital lá capital importante da Europa, mas através de Portugal ela chegava no Brasil. E o Brasil mandava metais preciosos, mandava cana-de-açúcar, mandava antes para o Brasil. Né? Os escravos saíam da África, das colônias portuguesas e eram transportados para a colônia portuguesa aqui no Brasil para eles trabalhar e produzir essas coisas. Certo? Então essa é a primeira DIT. Evoluiu o capitalismo, passou para o capitalismo industrial. Certo? Então nós temos o período ali até a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. E nós ainda temos, né, as metrópoles, em alguns casos, e as colônias. Por quê, pessoal?
esse período de colonização, ele durou até ali o século XVIII, início do século XX. Inclusive, tu ainda tinha o grande império ali, metade do século XX, Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, a Inglaterra ainda era um grande império, certo? Tá? Mas a gente pode separar ali, para quem já era independente, né, metrópoles e colônias, ou então países industrializados e países não industrializados. Era basicamente assim. O que os países, as metrópoles e os países industrializados enviavam? Enviavam produtos industrializados. Então trocou as manufaturas, né, por coisas ainda mais sofisticadas, produzidas em larga escala nas indústrias. Né? Já as colônias e os países não industrializados enviavam nesse comércio produtos primários, a matéria-prima, alimentos, produtos minérios, combustíveis fósseis, certo? Então tu continua tendo a mesma estrutura do passado, certo? A diferença é que agora tu tem indústria e a diferença é que agora alguns países já são independentes. Não? Tu pega então, por exemplo, o Brasil, no contexto ali de quase todo o século XIX e até ali a Segunda Guerra Mundial, ele já era país independente, porém ele estaria no lado da colônia, no caso uma ex-colônia de exploração, certo? Já os Estados Unidos, quando se tornou independente, deixou de ser uma colônia e passou a ser daí, nesse caso, estaria no campo das metrópoles, porque ele já era industrializado ali no capitalismo industrial, certo? Ele é industrializado desde a segunda Revolução Industrial, ali século XIX. Capite? É isso? Deu a entender? Então, assim, aqui a DIT já está consolidada. Então, é a troca de um grupo de países, é responsável por produzir uma coisa, outro grupo de países produz outra coisa e eles trocam, eles se complementam. Isso, então, é uma coisa antiga. Terceira DIT, né, no capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial, né, dá para dizer ali durante o período da Guerra Fria, do mundo bipolar, tu tinha, então, a divisão dos países desenvolvidos e os países não industrializados. Né? Essa é a DIT clássica. O que os países, agora já mudou uma coisa, os países desenvolvidos não são responsáveis por mandar apenas produtos industrializados para os países subdesenvolvidos. Eles também mandavam capitais, mandavam investimentos e empréstimos, certo? Como assim? Vamos imaginar na época do milagre econômico brasileiro, na ditadura militar. Né? O Brasil ele recebia, comprava produtos industrializados dos Estados Unidos, só que também ele pegou muito dinheiro emprestado via FMI dos Estados Unidos para investir em infraestrutura. Daí construiu lá a hidrelétrica de Itaipu, construiu a ponte Rio-Niterói e outras obras com dinheiro estrangeiro que entrou aqui no Brasil. E por outro lado, o que o Brasil e outros países que não eram industrializados, o Brasil no caso já era na real mais industrializado naquela época do que hoje, né? Em percentual da economia, mas enfim. O que os países subdesenvolvidos enviavam? Produtos agrícolas, minerais e fósseis, ou seja, matéria-prima e alimentos, certo? Então continua a mesma estrutura de antes. Só que, pessoal, esse capital, esses investimentos, esses empréstimos que saem dos países, eu acho que para você está aqui, saem dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, né? Eles retornam também para os países desenvolvidos, como se for um empréstimo, por exemplo, retornam como juros, se for um investimento, retorna como lucro. Vamos pensar assim, ó, o FMI emprestou dinheiro para o Brasil, né? Imagina $1 bilhão. Né? O que o Brasil devolveu, ficou devendo para o FMI, não foi $1 bilhão. Né? Se tu pegar ali no prazo, colocar o juro que foi cobrado e tudo mais, foi muito mais do que $1 bilhão que o Brasil pagou de volta. Né? Já pensa no investimento, a GM lá dos Estados Unidos tirou o capital deles lá dos Estados Unidos e investiu aqui numa fábrica no Brasil. Né? A maior parte desse lucro que a fábrica aqui do Brasil tem, ela vai voltar para a sua sede lá nos Estados Unidos. Entenderam? Então, tu tem uma transferência de capital dos dois lados. O país desenvolvido manda capital para o país subdesenvolvido, né, através de investimento e empréstimo, e o país subdesenvolvido manda capital para o país desenvolvido através do lucro dos investimentos e através do juro dos empréstimos. E agora a quarta DIT, a última, atual, daí já tem no contexto da globalização, o cenário mais complexo, porque tu tem aí os países desenvolvidos e tu tem os países subdesenvolvidos industrializados. E daí já quero fazer um adendo com vocês. Olha só, o que os países desenvolvidos mandam agora? Né? Eles mandam produtos industrializados, mas de tecnologia superior, tá? Então aqueles produtos que não são fabricados em qualquer lugar, continuam sendo fabricados nos países, nas potências industriais, certo? Agora, o produto industrializado mais básico, ele é feito nos países subdesenvolvidos hoje.
Tá? Outra coisa que é importante ali, que continua enviando o país desenvolvido? Capitais através de empréstimos e investimentos produtivos e especulativos, né? Ou seja, o dinheiro ainda continua saindo dos países desenvolvidos, vai para os países subdesenvolvidos, principalmente para os emergentes, através do empréstimo e investimento, o mesmo esquema que eu falei, né? Esse dinheiro volta através dos juros e lucros, mas também envia tecnologia, certo? A tecnologia, hoje o mundo é dividido entre os produtores de tecnologia e os consumidores de tecnologia, certo? Claro que esse cenário aí também está alterando, mas por causa da China, inclusive, porque a China até hoje é considerada um país que não é desenvolvido, né? Então seria do grupo dos subdesenvolvidos, dos países em desenvolvimento, só que industrializado. Só que a China hoje também produz tecnologia. E quando eu falo em produzir tecnologia, retorna lá ao iPhone. Tá? Por que eu mostrei o iPhone? O iPhone, quem tem o iPhone, a gente já viu até em aula isso, né? Tá escrito atrás lá, Designed by Apple em Califórnia. Não importa onde o iPhone foi fabricado, vai estar escrito Designed by Apple em Califórnia. Por quê? Foi lá que foi criado o iPhone, lá que ele foi desenvolvido, lá que teve a pesquisa e o desenvolvimento desse produto, lá que a tecnologia foi criada. Agora, vai estar escrito ali Made in Brasil, né, a indústria brasileira, ou Assembled in China, daí vai estar escrito onde que foi fabricado. Então uma coisa é tu criar a tecnologia, outra coisa é tu fabricar o produto. Quem que fica com a maior parte do lucro? As indústrias que fabricaram, desde a matéria-prima até os componentes e montaram o celular, ou a Apple lá na Califórnia que criou, que desenvolveu o produto e a marca? Né? A maior parte do lucro, 60% mais ou menos do preço de um iPhone é lucro da Apple. Né? Os outros 40% é dividido em toda a cadeia produtiva desse celular, certo? Então dá para imaginar que aquele investimento, por exemplo, e o capital de produtivo, capital especulativo, mas principalmente a tecnologia, ela tem um retorno muito grande. Então por isso que a gente pode dividir hoje nessa DIT os países que produzem a tecnologia, e os países que fabricam, né, os produtos com essa tecnologia e consomem eles. Certo? Então o que os países subdesenvolvidos mandam? Mandam produtos primários ainda, né? Mandam produtos industrializados, agora a tecnologia um pouco mais elevada, até no caso dos eletrônicos, e capitais. Né? Capitais voltam através de juros, através de royalties e através de lucros. Royalties é o direito de uso de uma tecnologia. Pensa, quanto mais uma tecnologia que foi criada aí nos últimos, 20 anos, a tecnologia touchscreen. Né? Hoje em dia, todo celular tem tecnologia touchscreen, enfim, o próprio iPhone que eu falei. Pensa a pessoa, a indústria, a empresa que criou essa tecnologia. Cada celular, cada tablet, cada tela de computador, cada totem, de estacionamento no shopping que usa essa tecnologia, ela tem que pagar um royalty, né, para quem criou ela. E esse royalty, parte dele se converte em impostos no país de origem, enfim. Então a gente tem que entender que tu criar tecnologia, tu desenvolver pesquisa científica que vai gerar uma tecnologia, é o que mantém os países ricos, é o que mantém os Estados Unidos no topo, que mantém a União Europeia e o Japão no topo, e é o que está fazendo a China crescer. A China não está crescendo somente por ter fábricas e usar mão de obra barata. Não, a China está crescendo porque ela, apesar de ser um país subdesenvolvido e industrializado, ela está começando a pegar ali e criar tecnologia, assim como os Estados Unidos faz, assim como o Japão faz, certo? Tanto é que, por exemplo, tecnologia 5G, né? Ela está sendo, ou é a China, ou é a Suécia ou é a Finlândia. São os 5 lugares, é a Ericsson na Suécia, a Nokia na Finlândia e a Huawei na China, que estão desenvolvendo tecnologia 5G hoje. Não é nos Estados Unidos, por exemplo. Então dá para se dizer que está tendo uma reviravolta nesse sistema, mas ainda é assim. Basicamente, os capitais, a tecnologia sai dos países desenvolvidos, vão para os países emergentes, dos países emergentes saem os lucros, saem os juros, os royalties, né, e retornam para os países desenvolvidos, né, por causa dos investimentos, e também os produtos básicos, matéria-prima e produtos industrializados. E daí a gente pode ver que ficou um grupo de fora. E os países que não são industrializados? E aqueles países que são subdesenvolvidos sem indústria? Esses países eles são hoje os excluídos da DIT. Eles valem menos nesse processo, né? Porque se não tem indústria desenvolvida, né, a renda per capita é menor, tem menos renda, né? Tem população geralmente com um nível de escolaridade menor, então é uma mão de obra menos qualificada.
Então, se a gente for ver qual é a importância do país hoje subdesenvolvido e industrializado, como Brasil, como China, como México, eles são, além de força de trabalho, além de mercado de mão de obra, ele também é mercado consumidor. Agora, tu pega um país que tu não tem mão de obra qualificada, por não ter mão de obra qualificada, os salários são muito baixos, e pelo salário ser muito baixo, não é um mercado consumidor atrativo, esse país ele fica excluído, né, da DIT na globalização. Então tem muitas áreas no mundo hoje excluídas desse processo, certo? Claro que os países emergentes estão se aproveitando disso e aumentando sua área de influência. Pensa, a África hoje é área de influência direto da China, muito mais do que da Europa, que acabou excluindo eles, certo? Essa foi então a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Fica a dica aí para quando vocês forem fazer os trabalhos do trimestre para vocês, fazer a DIT entre vocês aí, isso ajuda bastante. Tá, gurizada? Um abraço, valeu!